Título 5º. Da sindicância, do afastamento preventivo e do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 200. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância, ou se for o caso diretamente por processo administrativo disciplinar, assegurado ao acusado amplo direito de defesa. Parágrafo 1º. As providências de apuração terão início logo em seguida ao conhecimento dos fatos, e serão tomadas no órgão onde estes ocorreram, devendo consistir, no mínimo, em relatório circunstanciado sobre o que se verificou. Parágrafo 2º. A averiguação preliminar de que trata o parágrafo anterior, poderá ser realizada pelo responsável da área do servidor ou comissão de servidores. Capítulo 2º. Da sindicância. Artigo 201. A instauração de sindicância, de competência do secretário da pasta, visa apurar o cometimento de infração mediante procedimento sumário. Parágrafo único. A sindicância conterá relatório pormenorizado do fato ocorrido, fundamentação nessa lei e proposta objetiva diante do apurado. Artigo 202. Da sindicância, poderá resultar: inciso 1º. Arquivamento dos autos, na hipótese do fato apurado não configurar evidente infração disciplinar, ou ilícito penal. Inciso 2º. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. Inciso 3º. Instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos do capítulo 4º do título 5º desta lei. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente de imediata instrução do processo administrativo disciplinar. Artigo 203. A sindicância não comporta o contraditório e tem caráter sigiloso, assegurada a oitiva dos envolvidos nos fatos apurados. Parágrafo único. Quando da sindicância resultar aplicação das penalidades de advertência, ou de suspensão até 30 dias, será observado o contraditório e o direito de defesa diferido ou postergado ao servidor. Artigo 204. A sindicância deverá realizar-se integralmente no prazo improrrogável de 30 dias. Artigo 205. A sindicância é dispensável, quando houver elementos probatórios suficientes para instauração de processo administrativo disciplinar. Capítulo 3º. Do afastamento preventivo. Artigo 206. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo de quaisquer direitos e vantagens decorrentes do cargo. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 4º. Do processo administrativo disciplinar. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 207. O processo administrativo é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Parágrafo único. O servidor em estágio probatório submete-se a processo administrativo sumário, assegurada ampla defesa, na forma prevista no artigo 189. Artigo 208. O processo administrativo disciplinar precederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, ou de função gratificada, assegurado ao acusado amplo direito de defesa.
Artigo 209. O processo administrativo disciplinar será conduzido pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. Parágrafo 1º. Os atos da comissão estarão subordinados à homologação da Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo 2º. A atuação da comissão será disciplinada por decreto regulamentar a ser editado no prazo de até 90 dias após a publicação desta lei. Artigo 210. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Artigo 211. O processo administrativo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com a publicação do ato, que instaura o processo administrativo disciplinar. Inciso 2º. Instrução, que compreende interrogatório, produção de provas, defesa e relatório. Inciso 3º. Julgamento. Parágrafo único. A instauração do processo administrativo disciplinar compete às autoridades especificadas no artigo 198 desta lei. Artigo 212. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 90 dias, contados da publicação do ato de indiciação do servidor, admitida sua prorrogação por até 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem, ou por prazo superior em razão da ocorrência de fatos que independam de ato ou decorram de omissão da administração.